Olá pessoal, eu sou o Dr. Alberto, estou aqui de novo no meu cantinho, no meu quadro verde, o lugar onde eu gosto de estar porque eu acredito na educação e saúde, eu acredito no autocuidado e acredito até mesmo na autocura. Por quê? Eu acredito que você pode aprender as coisas sobre o corpo humano e ao entendê-las melhor, você se prevenir de contrair doenças e você também poder, na vigência de uma doença que você está vivendo, você poder melhorar com métodos naturais que estão ao teu alcance, são coisas que você pode fazer. Então nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho desse ar atmosférico, dessa atmosfera que nós temos aqui e de uma atmosfera que nós temos dentro de nós. Eu gosto muito sempre desse paralelo de que nós refletimos internamente, a nossa natureza interna tem muito a ver com a natureza externa. Então tudo que acontece aqui vai refletir aqui também. Vamos lá então? Eu sou autor do livro Lugar de Médico na Cozinha, do Cirurgia Verde, eu tenho cursos online e esse aqui é o Conexão Hipócrates. Eu espero que você se inscreva no nosso canal, que você esteja gostando, porque aqui tem informação valiosa para você poder usar na sua vida, no seu dia a dia. Então, vamos lá. Eu quero te mostrar o que a gente estava falando dessa interação entre a atmosfera que está fora da gente e essa atmosfera interna do nosso corpo. Bom, a nossa atmosfera, ela é essa camada que recobre o planeta Terra. A gente acha que ela é grande, olha para o céu, fala o céu é enorme. Você acredita que o tamanho dessa atmosfera não ultrapassa 160 quilômetros? Ou seja, a distância daqui para a minha cidade vizinha é mais ou menos o tamanho da altura desse ar que a gente tem para manter toda a vida no planeta, para fazer todos os animais, todos os seres respirarem. Vejam só, a primeira coisa, como a gente tem que tomar cuidado com esse ar atmosférico, como a gente tem que cuidá-lo, né? E também lembrando que nós temos montanhas, né? Nós temos picos de montanhas, né? O Monte Everest está por aqui, então você tem o alto da montanha e você tem a beira do mar. Digamos que você está aqui numa praia, você está na beira do mar, curtindo, então você tem diferentes saturações do oxigênio. Aqui no alto da montanha você tem muito menos oxigênio. E aqui na beira do mar você tem mais oxigênio disponível, né? E você também tem água, né? Na beira do mar você vai ter mais água no teu ar. O ar atmosférico vai estar mais cheio d'água. Se for um dia chuvoso, então, se está chovendo muito, essa quantidade de água no ar aumenta bastante. Aqui nós temos também fatores como temperatura, né? O planeta tem temperaturas que vão de 50 graus, dependendo de onde você estiver, até menos 50 graus, né? É claro que tem mais e menos que isso, eu estou falando assim, a gente tem temperaturas muito extremas no planeta. Então a gente está sempre sujeito, dependendo de onde a gente mora, e hoje com viagens, com você a possibilidade de estar num lugar ou no outro, você pode estar sofrendo grandes variações de temperatura, variações da pressão atmosférica se você está no alto de uma montanha, ou se você está na beira de uma praia, variações da concentração de água e quantas outras variações acontecem nesse ambiente. E o que acontece? O que nós temos aqui que é muito importante para a gente regular todo esse ar atmosférico e prepará-lo para ele chegar ao nosso nível do ar alveolar, do ar que está preparado para a troca dentro do pulmão. É o ar que vai para dentro do sangue. Então, nós temos mudanças muito importantes nessa atmosfera do planeta e na atmosfera que tem dentro do alvéolo. E o grande vetor, o grande condicionador desse ar que está na atmosfera, mudando esse ar para uma atmosfera que é apto para o nosso sangue coletar o oxigênio e entregar o CO2, entregar o gás carbônico, é a cavidade nasal, né? Eu fiz aqui um nariz bem avantajado, tem alguns que tem um nariz muito grande, a gente brinca chamando eles de ladrão de oxigênio, né? É mentira, tá? Não é por causa do tamanho do nariz que você é ladrão de oxigênio. Então, alguns narizes maiores ou menores, você vai ter sempre aqui dentro, no nariz interno, uma grande estrutura de condicionamento desse ar. Por que ela é tão importante? Né? Você está aqui e inala o ar. Primeira coisa que você vai ter, que existe aqui na entrada das narinas, é os cabelos das narinas. Então imagine, nós temos
pelos bem na entrada do nariz, alguns também têm pelos demais, né? Ainda mais quando a gente vai chegando à idade, vai aumentando, os pelos vão saindo pelo nariz, e é bom você apará-los, né, por uma questão estética. Mas os pelos no nariz, eles estão ali por uma função. Eles estão ali para funcionar como um filtro inicial, um filtro mais grosseiro, para evitar que partículas maiores adentrem as suas vias aéreas, né? Você tem que segurá-las por aqui. E pasmem, esses pelos que estão no nariz, mesmo desde os pelos, eles já são capazes de reter algum vírus, alguma bactéria. Tudo está ali na função de reduzir a quantidade de elementos externos que vão para dentro do nosso corpo. É interessante lembrar que alguns dessas montanhas que eu falei são vulcões até hoje, né? Então, na nossa evolução, nós desenvolvemos essas estruturas de proteção exatamente porque a gente já teve vulcanismo, né? Ainda existe, mas nós tivemos em muitas etapas queimadas e etc. Então, essa fuligem toda, ela já representava no nosso antecedente, no nosso ancestral humano, ele já desenvolveu defesas contra o ambiente da fumaça atmosférica, que na verdade sempre existiu, né? Então a gente tinha essa barreira aqui. Logo depois disso vem, né, os chamados cornetos, né, substâncias, assim, são conchas que tem dentro do nariz. Se você olhar lá de frente, quem já viu um surfista pegando um tubo numa onda assim, né? O cara está descendo uma onda e tem aquele tubo assim, né? Ele entra no tubo, né? Então o ar, ele vai entrar nesses tubinhos, são como tubos de ondas que estão dentro da cavidade nasal. Esses tubos de ondas fazem com que o ar, imediatamente, ao passar pelo nariz, que esse ar se condicione. Então, se você está numa temperatura de menos 14 graus, ou se você está numa temperatura de 40 graus, né, quando esse ar passa em qualquer dessas temperaturas por aqui, ele já tende a estar chegando para o alvéolo, para a troca do ar lá dentro do pulmão, ele tende a estar chegando com a nossa temperatura corporal. Isso não é magnífico? Num trajeto tão pequeno que vai do nariz até o pulmão, a gente consegue condicionar. Então esse é o papel da cavidade nasal, é um papel de condicionamento desse ar atmosférico. Isso é muito fabuloso, né? Eu gosto muito da fisiologia, porque ela nos dá fatos assim que são fabulosos, assim, coisas bonitas da gente entender. Mas agora vem o toque para vocês, né? Qual é o toque que a gente dá, né? Bom, isso daqui é uma estrutura de contato com a atmosfera. Por que nós agora estamos usando, quando você tem uma epidemia, você usa uma máscara exatamente para você manter, você tem um filtro adicional. O que é a máscara? É um filtro adicional. Se você usa a máscara tapando o nariz e não tapando a boca, que está aqui embaixo, pela boca vai entrar uma série de elementos que vão ir direto para a sua árvore respiratória. Então, é muito interessante você saber que existe o recurso da máscara para impedir a entrada de partículas. Essas partículas, principalmente, não é o vírus, ele não tem asinha, ele não vem voando, né? O vírus ele vai vir com alguém que espirrou, com alguém que tossiu. Então, expeliu partículas, pequenas partículas que ficam sim flutuando no ar. Se alguém tossiu, essas partículas ficam durante alguns segundos naquela atmosfera flutuando. Se você tiver uma máscara, elas vão ficar aqui na máscara. Portanto, é importante você, tendo a máscara, não botar a mão na máscara. Aqui. Se você botar o seu dedão aqui, o dedão encostou aqui, esse dedo daqui a pouco, ele é muito inquieto, a nossa mão é muito inquieta, a gente põe a mão no rosto muito mais vezes que a gente imagina. Você vai levar essas bactérias, vírus, ou seja lá o que for, para o contato com o teu corpo. Então, vamos pensar nisso aqui, que é muito bonito. Eu volto tirando a máscara agora, vamos retirar a máscara, porque isso é sempre um toque. Então, veja bem, essa entrada do nariz, todo esse sistema nasal, ele serve para a gente fazer uma filtragem, a gente faz uma linha de defesa inicial, né? Logo após, então vamos completar, vou deixar o alvéolo para depois, para a gente continuar falando desse assunto aqui. Eu vou deixar o alvéolo um pouquinho mais para baixo. A boca também abre, né?
a gente está fazendo exercício, está com a boca aberta. E o ar também vai entrar pela boca. O ar que entra pela boca, ele não é tão condicionado, por isso que é sempre um bom ensinamento, ficar com a boca fechada. Mantenha a boca fechada, respire mais pela cavidade nasal, que a sua respiração vai ser mais saudável e mais fisiológica. Eu falei da quantidade de água que também temos no ar. Quando você está num lugar que o ar está a 10%, é o caso de Brasília, né? É o caso do Planalto Central, eu estudei no UNB. Então, quando a gente inala um ar muito seco, que não tem muita água presente no ar, você tende a deixar aqueles alvéolos com menos água. Então, eles ficam com pouca água e eles podem se fechar. E ao se fecharem, há uma tendência a ter mais pneumonia com esse ar muito seco. Portanto, se você tem um ar seco na região que você mora, mantenha sempre a tua atmosfera com um chamado vaporizador. É um aparelhinho, né, que fica ali soltando um vaporzinho. É muito agradável, ele fica soltando água, você enche ele d'água e ele fica soltando esse vaporzinho que vai manter mais água na tua atmosfera, melhorando toda a condição. Tudo que a gente quer evitar é complicações lá no nível pulmonar, no nível dessas estruturas microscópicas que a gente chama de alvéolos. Então, por hoje é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Enquanto o oxigênio, ele está, vamos dizer um valor, ele chama milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio. O oxigênio na atmosfera, ele tá mais ou menos nessa saturação de 160 milímetros de mercúrio. Esse é o oxigênio. O oxigênio no alvéolo, quando ele chega lá embaixo, ele fica exatamente a 100 milímetros de mercúrio. Ou 104, vamos dizer assim. Ele fica num valor bem abaixo do oxigênio da atmosfera. Mas por quê? Porque essa é a atmosfera alveolar. A gente não tem a mesma concentração do oxigênio que está na atmosfera, porque nós temos uma atmosfera aqui que é equilibrada pelo sangue que passa pelo alvéolo. Porque é uma troca gasosa que acontece ali. Já você tem uma concentração de CO2 na atmosfera, ela é uma concentração mínima, uma concentração de 0,25 milímetros de mercúrio. Olha a diferença de CO2 na atmosfera para O2 na atmosfera. Então aqui você tem 104 de oxigênio e aqui na atmosfera alveolar você tem 40 milímetros de mercúrio de CO2. Ah, mas por que tanto CO2 na atmosfera alveolar? É exatamente por essa razão. O alvéolo não só serve para a gente jogar oxigênio para dentro do nosso corpo. O alvéolo serve também para a gente eliminar o CO2. Ou seja, na nossa respiração é tão importante quanto inalar o oxigênio é exalar o gás carbônico, eliminá-lo, porque ele é ácido. Ele gera ácido no nosso corpo, então a gente precisa eliminar o CO2 para ficar menos ácido. Então por hoje é isso. Eu estou mostrando para vocês essa fase inicial, que em resumo quer dizer o seguinte. O resumo de toda a nossa fala hoje é: a gente precisa do nariz, a gente precisa da cavidade nasal para nós podermos condicionar esse ar atmosférico e também criar uma barreira inicial para proteção contra fuligem, contra substâncias tóxicas, contra bactérias, contra vírus. Muito importante a gente respirar, desenvolver cada vez mais a respiração nasal. E importante também lembrar que a gente tem uma atmosfera que é típica do nosso pulmão, que é uma atmosfera totalmente preparada por esse sistema condicionador e que é diferente da atmosfera que tem tantas variações, a atmosfera do planeta. Bom, é isso e sempre lembrando, vamos cuidar do nosso ar, do nosso entorno e vamos cuidar fazendo parte ativa na transformação, na participação ativa da transformação do nosso planeta em algo melhor, em algo com ar mais puro, que a gente possa ter acesso a melhores fontes naturais, tá bom? É isso daí e vamos em frente.